Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Meus amados irmãos, existe um versículo que talvez seja um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Este versículo está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, em que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E muitas pessoas repetem esse texto, colocam em camiseta, escrevem em parede, publicam nas redes sociais, mas nem sempre entendem o que o apóstolo Paulo estava realmente dizendo. E quando Paulo escreveu essas palavras, ele não estava sentado em um palácio, não estava vivendo dias de abundância, não estava cercado de conforto. Paulo, ele estava preso, ele estava enfrentando perseguições, sofrimentos e limitações. E mesmo assim declarou: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E esse é o tema desta mensagem de hoje. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso ensina uma verdade para cada um de nós. A força do cristão não vem das circunstâncias. A força do cristão vem de Cristo. Existem momentos em que a caminhada parece pesada, momentos em que o corpo está cansado, a mente está cansada, o coração está cansado, não é assim? Mas Cristo continua, irmãos, até hoje fortalecendo os seus filhos. Veja o exemplo de Elias. Depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele recebeu o quê? Uma ameaça de Jezabel. Aquele homem poderoso, aquele homem de Deus, ficou tão abatido que pediu para morrer. Mas ele não era um homem de Deus, um homem poderoso, cheio de autoridade de Deus. Por que pediu para morrer? Está lá em 1 Reis 19. Mas você veja que mesmo ele pedindo a Deus a morte, Deus não desistiu dele. O Senhor enviou alimento, o Senhor enviou descanso, o Senhor enviou direção. Vamos entender melhor o que diz 1 Reis 19, porque ele é um capítulo muito importante, porque mostra que até os servos mais usados por Deus podem sim passar por momentos de profundo desânimo. O que estava acontecendo? No capítulo 1 de Reis 18, aliás, 1 Reis 18, Elias havia experimentado uma grande vitória no Monte Carmelo. Deus ali respondeu com fogo do céu diante de todo o povo e derrotou quem? Os profetas de Baal. Mas logo depois desta vitória, a rainha Jezabel enviou uma ameaça. Vamos ler? Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Está lá em 1 Reis 19:2, você pode ler. E ao ouvir isso, Elias ficou com medo e fugiu. É aí nesse momento que ele pede para morrer. Ele se afastou para o deserto e fez uma oração muito triste, que está lá em 1 Reis 19:4. Olha o que ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja que contraste, irmãos ouvintes da palavra do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Pouco antes deste acontecimento, ele estava enfrentando centenas de profetas falsos. Agora
estava debaixo de uma árvore desejando morrer. Então isso deixa claro, isso mostra que até homens de Deus podem enfrentar momentos de fraqueza emocional. Mas observe que Deus não repreendeu Elias. Algo lindo acontece aqui. Deus não chega dizendo: Elias, você não tem fé? Não. Primeiro Deus cuida dele, como está lá em 1 Reis 19:5. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. O anjo lhe trouxe pão e água. Elias comeu e dormiu novamente. Depois o anjo voltou e o alimentou outra vez. Isso é cuidado de Deus. E fortalecido por Deus, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Ali ele encontrou uma caverna. Então Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? Está lá em 1 Reis 19:9. Não porque Deus não soubesse, mas para levar Elias a abrir o seu coração. Deus, ele é sabedor de tudo, irmão, que acontece na sua vida. Deus, ele é sabedor de tudo que acontece na minha, na nossa vida, até aquilo que a gente nem sabe que vai acontecer, Deus já sabe. Mas muitas vezes Deus, ele quer ver a nossa atitude, a nossa opinião, né? Ele quer que a gente abra o nosso coração. E foi isso que aconteceu com Elias, quando ele perguntou: o que fazes aqui, Elias? Deus sabia. E o vento, o terremoto e o fogo agora é um outro acontecimento que acontece para que Elias saia daquela caverna. Deus mandou Elias sair da caverna. Então vieram o quê? Primeiro veio um vento muito forte, vocês conhecem a palavra. Depois veio um terremoto, depois veio o fogo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava neles naquele momento. Depois disto veio uma voz mansa e delicada. E nessa voz Deus falou com Elias. Está lá em 1 Reis 19:12. E a lição principal, irmãos, é que Elias pensava que estava sozinho. Mas Deus lhe respondeu, como está lá em 1 Reis 19:18. Também deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias acreditava que tudo havia acabado, mas Deus mostrou que ainda havia propósito para a sua vida. De repente você pode estar pensando isso: tudo acabou. Não, irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Não, minha irmã, Deus tem um propósito na sua vida. Nada está terminado. Se você entender qual a aplicação para nós, 1 Reis 19 ensina que grandes homens de Deus também enfrentam crise. Depois de grandes vitórias pode vir grandes batalhas, irmãos. Deus cuida primeiro das nossas forças antes de nos corrigir. Nem sempre Deus fala no vento ou no terremoto. Às vezes Deus fala suavemente ao seu coração, como Ele está falando neste momento. Quando pensamos que estamos sozinhos, Deus já preparou ajuda e livramento. O desânimo não significa que Deus nos abandonou. Você está compreendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Por isso, quando Elias diz: quero morrer, Deus respondeu na prática: não, Elias, sua história ainda não terminou. E Deus está falando para você: a sua história não terminou. Ela não encerrou. E esta mesma mensagem continua atual. Quando alguém pensa que chegou ao fim, Deus pode estar dizendo: ainda tenho planos para você. Deus tem planos com você, ainda creia. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem dizendo: eu estou cansado, irmão Neemias. Mas Cristo está dizendo hoje, batendo no teu coração e falando forte: eu ainda sou a tua força. Diga com fé: posso atravessar as tempestades. Você pode sim atravessar as tempestades,
ao lado de Cristo. Quando Paulo diz posso todas as coisas, ele está dizendo posso atravessar qualquer tempestade com Cristo ao meu lado. Vamos nos lembrar, irmão, dos discípulos no mar da Galileia. O vento soprava, as ondas batiam, o barco parecia afundar. Eles pensaram que tudo estava acabado, mas Jesus, irmão, estava dentro do barco. E muitas vezes nós esquecemos deste detalhe. Jesus está dentro do barco com você, comigo, conosco. Não esqueça disso. Vamos ler Marcos 4,39, onde a palavra diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Foi Jesus que fez isso. Jesus vai mandar este vento se aquietar. Deus vai mandar este mar aquietar-se e vai haver bonança. Não esqueça que Jesus está no barco. O segredo, irmão, não era a ausência da tempestade. O segredo era a presença de Jesus. Então o segredo na sua vida não é a ausência da tempestade, mas é a presença de Jesus ao seu lado. Muitas vezes pedimos para Deus tirar a tempestade, mas Deus, ele prefere entrar conosco dentro dela para mostrar que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Diga com fé: eu posso suportar a escassez. Tem pessoas passando momento de escassez. O próprio Paulo disse: sei ter fartura e sei padecer necessidade. De repente você já teve fartura, está passando pelo momento de necessidade. Está lá em Filipenses 4,12. Observe que ele não disse: eu só sirvo a Deus quando tudo está bem. Entende isso? Você não pode só servir a Deus quando tudo estiver bem. Ele disse: eu sei viver em qualquer situação. E nós precisamos também, irmão, saber viver em qualquer situação. O cristão maduro não serve a Deus apenas quando recebe bênçãos, não. Serve também quando está esperando a bênção. Se você está esperando a bênção, irmão, sirva a Deus. Diga: eu sei viver, aleluia, em qualquer situação. Faça como está lá em Filipenses 4,12: sei ter fartura e sei padecer necessidade. Não esqueça que Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, mas mesmo assim ele declarou: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Satanás acreditava que Jó só servia a Deus por causa das bênçãos. Mas Jó aqui, ele provou que amava o Deus das bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que você creia, que você aprenda e que você diga: posso vencer o medo. Quantas pessoas, irmão, diante da sua situação, estão paralisadas pelo medo. Medo do futuro, medo da doença, medo da solidão, medo de perder não sei o quê. Mas saiba que Cristo fortalece os seus filhos. Lembre-se de Davi diante de Golias. Todos viam um gigante impossível. Davi viu um Deus maior do que o gigante impossível. Enquanto os soldados fugiam, Davi avançava. Você tem que avançar, meu irmão. Aleluia. Sabe por que Davi avançava? Porque sua confiança estava em Deus. Aleluia. 1 Samuel 17:45 diz que ele falou: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí está a diferença.
Quem anda com Deus enfrenta gigante que outros não conseguem enfrentar. Enfrente em nome de Jesus com Deus este gigante que está lhe proporcionando ou lhe colocando, afligindo, pondo medo em você. Diga: posso vencer o medo com aquele que me fortalece. E talvez você pergunte: eu posso recomeçar, irmão, depois da queda? Aleluia. Talvez uma das maiores forças que Cristo nos dá, irmão, sabe qual é? A capacidade de recomeçar, a capacidade de um novo recomeço. Diga: Senhor, me dá a capacidade de recomeçar. Capacidade de recomeçar. Você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Pedro, ele fracassou, chorou amargamente, ele sentiu-se indigno. Talvez você está se sentindo assim: ah, Deus, eu não sou digno não de ser teu filho, eu não sou digno nem de me ajoelhar, eu não sou digno nem de falar com o Senhor, eu não sou digno nem de te pedir nada, nem de confessar o meu erro. Porque muitas vezes, irmão, passa esses pensamentos. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você, você se sente indigno, mas Deus é o Deus do recomeço. Deus lhe dá sim, você pode recomeçar depois da queda. Você veja que Pedro passou tudo isso, mas Jesus não desistiu dele. Depois da ressurreição, o que é que Cristo fez? Restaurou Pedro. E Deus está restaurando você neste momento. Agora Deus está lhe restaurando. Você está sentindo um mover, aleluia, dentro de você. É Cristo lhe restaurando. E aquele homem que chorava derrota tornou-se um poderoso pregador do Evangelho. E diz a palavra: no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque Cristo transforma derrotas em testemunhos. Aleluia. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e pensando: ah, eu falhei. Pedro também falhou, meu querido. Mas Cristo ainda restaura a vida. E nenhum exemplo é maior do que o próprio Senhor Jesus. No Getsêmani ele chorou, sentiu angústia, sentiu dor, foi rejeitado, humilhado, crucificado, mas permaneceu firme até o fim. Porque sabia que o propósito de Deus era maior que o sofrimento momentâneo. O teu sofrimento é momentâneo, a tua prova, a tua luta, eu não sei o que está acontecendo, se é financeira, se é física, se é espiritual. É momentâneo, irmão. Lembre-se que Jesus está no barco, ele vai se levantar. A cruz parecia derrota, mas tornou-se a maior vitória da história. Aquilo que parecia, aleluia, o fim, tornou-se um novo começo para toda a humanidade. Você entende isso? Jesus experimentou praticamente todas as dores humanas. Ele compreende a tua dor. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmão, nós começamos vendo que Jesus, ele chorou. O episódio mais conhecido está em João 11. Lázaro havia morrido. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Maria e Marta chorando. Então a Bíblia registra o menor versículo das Escrituras, que está lá em João 11:35. Jesus chorou. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro poucos minutos depois. Mesmo assim chorou. Se ele sabia, então por que chorou? Porque viu a dor das pessoas, aleluia, viu o sofrimento causado pela morte, ele viu o efeito do pecado sobre a humanidade. Não foi um choro de desespero,
Foi um choro de compaixão. Deus, ele tem compaixão por você. Jesus, ele entende a sua dor, teu sofrimento, e ele entende o teu choro. Ele tem compaixão de ti. Jesus entende as lágrimas. Quando uma mãe chora, quando um pai sofre, quando alguém perde uma pessoa querida, Cristo, ele sabe exatamente o que isso significa. E nós vamos prosseguindo vendo que Jesus também se angustiou. No jardim do Getsêmani, poucas horas antes da crucificação, Jesus, ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Está lá em Mateus 26, 38. Olha o que ele diz em oração: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Isso é angústia. Lucas relata algo impressionante. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Está lá em Lucas 22, 44. Existe uma condição médica rara chamada hermatidrose, na qual uma pessoa sob extremo estresse pode sim suar sangue. E o que causou a sua angústia? A cruz, irmão, o sofrimento, a separação causada pelo pecado que ele carregaria, que não era dele, o peso dos pecados de toda a humanidade. E nós aprendemos o seguinte: Jesus conhece a aflição emocional. Você de repente está passando por uma aflição emocional, Jesus conhece. Ele entende quem passa por noites sem dormir, quem sofre ansiedade, quem sente o coração apertado. E você vai entender que Jesus também sentiu dor. Como isso aconteceu, irmão Neemias? Antes mesmo da cruz, Jesus ele foi açoitado pelos soldados romanos. E o chicote romano, irmãos, possuía pedaços de metal e ossos. Cada golpe arrancava pedaços da pele. Isaías profetizou, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá, irmão, Isaías 53, 5. Depois colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, bateram nela com varas, golpearam seu rosto, arrancaram até a sua barba. Se você lê Isaías 56, a palavra diz assim: as costas oferecia aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Em algumas tradições aparece de uma forma mais clara: oferecia as costas aos que me batiam e as faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos insultos e dos escarros. Irmão, o que nós aprendemos aqui, Jesus conhece a dor física, é isso que nós aprendemos. Ele sabe o que é sofrer no corpo, por isso ele se compadece dos enfermos. E em poucas palavras, Jesus sofreu em nosso lugar, foi ferido por causa dos nossos pecados, recebeu o castigo que nós merecíamos, trouxe paz entre Deus e os homens. Por meio do seu sofrimento, recebemos cura espiritual e a possibilidade de restauração física, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Em uma frase eu posso concluir para você: Jesus tomou sobre si a nossa culpa para nos dar perdão, paz e salvação. Irmão, mas eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo esquecido, esquecida. Irmão, Jesus foi rejeitado. Durante todo o seu ministério, os líderes religiosos rejeitaram sua mensagem. Os habitantes de Nazaré rejeitaram-nos. Está lá em João 1,11. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Isso é o que? Rejeição. Mas a rejeição mais dolorosa veio dos mais próximos. Judas o traiu, Pedro negou, os discípulos fugiram, ele ficou praticamente sozinho. Irmão, você está passando rejeição? Irmão, nós aprendemos muito aqui. Quem já foi abandonado por amigos, quem já foi traído, quem já foi desprezado, quem já se sentiu sozinho, pode olhar para Jesus e saber que Ele entende exatamente esta dor, e Ele entende a sua dor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus e o nosso Pai. Eu creio que o Espírito Santo está indo no profundo da tua alma. Mas eu fui humilhado, Jesus foi humilhado. Depois de preso, sabe o que fizeram? Os soldados zombaram dele, colocaram uma capa escarlate, deram-lhe uma vara como falso cetro, colocaram uma coroa de espinho, e eles diziam: salvem, rei dos judeus. Está lá em Mateus 27, 29. Cuspiram em seu rosto, bateram nele, zombaram dele, fizeram dele motivo de chacota, irmãos. Ouvintes, fizeram dele motivo de chacota. O rei dos reis foi tratado como um criminoso comum. Então entenda, aprenda. Jesus conhece a dor da humilhação, Jesus conhece a dor da vergonha, Jesus conhece a dor da injustiça, Jesus conhece a dor do teu desprezo, do nosso desprezo. Oh meu Deus, tem misericórdia, Pai, nos ajuda, Senhor. E por último, ele foi crucificado. A crucificação, irmãos, era uma das mortes mais cruéis do mundo antigo. Jesus primeiro carregou a cruz e depois foi pregado pelas mãos e pelos pés. Você dá para entender isso? Ficou suspenso entre o céu e a terra, e cada respiração exigia dele um enorme esforço. E a dor, meu irmão, era indescritível. Não dá para você dizer em palavras a dor que Jesus sentia. Mas havia algo ainda pior. Sobre ele foi colocado, sabe o que, irmão? O pecado da humanidade. Está lá em Isaías 53:6, onde Isaías declara: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Na cruz Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ele estava carregando aquilo que nós jamais conseguiríamos carregar. E aprendemos que a cruz revela duas coisas: o tamanho do pecado e o tamanho do amor de Deus. Você está entendendo? O tamanho, irmão, do pecado e o tamanho do amor de Deus. Vamos só a uma observação antes de prosseguir. Lá de Mateus 27:46. Deus desamparou a Jesus, irmãos? O que é que vocês acham? Porque ele fez esta oração: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma das questões mais profundas de toda a Bíblia. E ao longo dos séculos, muitos estudiosos e pregadores refletiam sobre ela. O texto diz que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus Pai não deixou de amar o Filho e nem rompeu a Trindade. Isso seria impossível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo permanecem um. Então, o que aconteceu? Quando Jesus anunciou, irmãos, estas palavras, ele estava citando o início do Salmo 22,
escrito por Davi cerca de 2000 anos atrás. O salmo começa assim, preste atenção: Deus meu, por que me desamparaste? E descreve, irmão, detalhes impressionantes da crucificação, muito antes de ela existir como método de execução. Você está entendendo? Ao citar este versículo, Jesus estava apontando para o cumprimento daquela profecia de 2000 anos atrás. Isaías 53:6 declara: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na cruz, Jesus estava assumindo a culpa da humanidade. Ele que nunca pecou, irmão, estava tomando sobre si o julgamento que pertencia a todos nós. Por isso, muitos teólogos entendem que Jesus experimentou naquele momento uma sensação única de abandono e separação judicial. Não porque deixou de ser filho, mas porque estava ocupando o lugar do pecador. Você está entendendo, irmão? Diante da justiça divina. Entenda que Deus não abandonou Jesus definitivamente, porque é uma prova muito forte disso. Pouco depois, irmão, Jesus ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está em Lucas 23:46. Observe que ele volta a chamar Deus de Pai. Se tivesse havido uma ruptura definitiva, essa declaração não faria sentido. Além disso, irmãos, 3 dias depois, o Pai o ressuscitou. Aleluia. E a última observação que quero fazer é que há pessoas que pensam: talvez Deus apenas tenha se ausentado, ou não quis ver aquela cena, aquele momento. E essa ideia, irmão, aparece em muitas reflexões, pregações, mas a Bíblia não afirma literalmente que o Pai virou o rosto ou deixou de olhar para o Filho Jesus. O que a Bíblia afirma é que Jesus carregou nossos pecados e experimentou a profundidade do sofrimento humano e espiritual. Portanto, é mais seguro dizer: Jesus não foi abandonado no sentido de ser rejeitado ou deixar de ser amado pelo Pai. Mas ao carregar os pecados do mundo, experimentou a dor extrema de estar sobre o julgamento que pertencia à humanidade. O amor entre pai e filho nunca acabou, mas o filho assumiu o lugar que era nosso. Por isso, logo após o clamor, Jesus pôde declarar: está consumado. João 19:30, leia. Ou seja, a obra estava completa, o preço havia sido pago, a salvação estava garantida. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é uma das razões pelas quais esse clamor é tão comovente. Não é a derrota de Cristo, mas o momento em que Ele está levando sobre si aquilo que deveria cair sobre nós. E a grande lição fica: Jesus chorou para compreender nossas lágrimas. Jesus sofreu angústia para compreender nossas aflições. Jesus sentiu dor para compreender nosso sofrimento. Jesus foi rejeitado para compreender nossos abandonos. Você está entendendo? Ele foi humilhado para compreender nossas vergonhas. Jesus foi crucificado para nos dar a salvação. Aleluia! Por isso, quando alguém diz: Senhor, não entendo o que estou passando, o céu responde: Jesus entende. Jesus, ele entende. Jesus está entendendo tudo. Você possa não estar entendendo nada, mas Jesus está entendendo tudo. Porque não existe, irmão, sofrimento humano que ele não tenha experimentado de alguma forma. E não existe lágrima derramada por um filho de Deus que passe despercebida aos seus olhos, dos olhos daquele que sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, irmão, a conclusão é que quando Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele não estava dizendo: eu consigo tudo o que eu quero. Não. Ele estava dizendo:
eu consigo permanecer fiel em qualquer situação, porque Cristo me fortalece. Você consegue, minha irmã. Você consegue, meu irmão. Posso continuar, posso suportar, posso enfrentar, posso vencer, posso esperar, posso recomeçar, posso permanecer de pé. Não porque sou forte, não porque você é forte, mas porque Cristo é forte em nós, em mim, em você. E quando nossas forças acabam, a força de Deus começa. Você entende isso? Eu convido você a fazer uma oração final comigo, uma oração breve, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que acabou de ouvir esta mensagem. Talvez existam pessoas aqui cansadas, abatidas, desanimada, sem força para continuar, mas hoje nós estamos declarando a Tua palavra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fortalece, Pai, o fraco, levanta o abatido, renova o cansado, anima o desanimado, abre portas para quem está esperando uma resposta. Sustenta quem está passando pela tempestade, dá esperança para quem pensa em desistir. Que o Teu Espírito Santo visite agora cada lar, cada família, cada coração, e que todos possam experimentar a força que vem do céu. Em nome de Jesus, diga comigo amém. E graças a Deus.